Ilusões. Para avaliar a autonomia do Sistema 1, bem como a diferença entre impressões e crenças, dê uma boa olhada na figura 3. A figura 3 são duas flechas, uma apontadas para fora e a outra parte de baixo apontadas para dentro. A imagem não tem nada de notável, duas linhas horizontais de diferentes comprimentos com setas ou aletas nas extremidades apontando em diferentes direções. A de baixo é obviamente mais comprida que a de cima. Isso é o que todos nós vemos e naturalmente acreditamos no que vemos. Se algum dia você já viu a figura, porém a reconhece como sendo a famosa ilusão de Miller-Lyer, como pode facilmente confirmar, medindo ambas as linhas com uma régua, elas na verdade têm extensão idêntica. Agora que você já mediu as linhas, você, seu sistema 2, o ser consciente que você chama de eu, tem uma nova crença. Você sabe que as linhas são igualmente longas. Se questionado sobre sua extensão, você vai dizer que sabe, mas você continua a ver que a linha de baixo como maior. Você decidiu acreditar na medição, mas não consegue impedir o sistema 1 de executar o seu truque. Você não pode decidir ver as linhas como iguais, embora você saiba que são. Para resistir à ilusão, só existe uma coisa que você pode fazer. Deve aprender a desconfiar da extensão de linhas quando há setas anexadas às suas extremidades. Para implementar essa regra, você deve ser capaz de reconhecer o padrão ilusório e recordar o que sabe a respeito. Se for capaz de fazer isso, nunca mais será tapeado pela ilusão de Miller-Lyer, mas continuará a haver uma linha como mais comprida do que a outra. Nem todas as ilusões são visuais. Há ilusões de pensamento, que chamamos de ilusões cognitivas. Quando ainda estava na universidade, frequentei alguns cursos sobre arte e ciência da psicoterapia. Durante uma dessas aulas, o professor nos agraciou com uma pitada de sua sabedoria clínica. O que ele nos contou foi o seguinte: de tempos em tempos, você vai ver um paciente que vai lhe contar uma história perturbadora dos múltiplos equívocos cometidos em seu tratamento prévio. Ele passou por inúmeros médicos e nenhum tratamento deu certo. O paciente pode descrever lucidamente como seus terapeutas o compreenderam mal, mas que ele percebeu rapidamente que você é diferente. Você partilha dos mesmos sentimentos, está convencido de que o compreende e que vai poder ajudar. Nesse ponto, meu professor ergueu a voz e disse: nem sonhe em pegar esse paciente, chutem-no para fora do consultório. Ele muito provavelmente é um psicopata e você não será capaz de ajudá-lo. Muitos anos depois, descobri que o professor nos advertia contra o charme psicopático, e a principal autoridade no estudo de psicopatia confirmou que o conselho do professor era sensato. A analogia com a ilusão de Emile Lear é próxima. O que nos estava sendo ensinado não era como devíamos nos sentir em relação ao paciente. Nosso professor partia da certeza de que a simpatia que sentiríamos pelo paciente não estaria sob nosso controle. Ela brotaria do sistema 1. Além do mais, não era para aprendermos a desconfiar de um modo geral de nossos sentimentos em relação aos pacientes. A lição era que uma forte atração por um paciente com um histórico repetido de tratamentos fracassados é um sinal perigoso, como as setas nas linhas paralelas, é uma ilusão. Uma ilusão cognitiva, e me foi ensinado, o sistema 2, a reconhecê-la e ficar de sobreaviso para não acreditar nela nem agir com base nisso. A pergunta que se faz com mais frequência sobre as ilusões cognitivas é se elas podem ser dominadas. A mensagem desses exemplos não é encorajadora. Como o sistema 1 opera automaticamente e não pode ser desligado a seu bel prazer, erros do pensamento intuitivo muitas vezes são difíceis de prevenir. Os vieses nem sempre podem ser evitados, pois o sistema 2 talvez não ofereça pista alguma sobre o erro. Mesmo quando dicas para prováveis erros estão disponíveis, estes só podem ser prevenidos por meio do monitoramento acentuado e da atividade diligente do sistema 2, como um modo de viver sua vida. Porém, vigilância contínua não necessariamente é um bem, e certamente é algo impraticável. Questionar constantemente nosso próprio pensamento seria impossivelmente tedioso.
e o sistema 2 é vagaroso e ineficiente demais para servir como um substituto para o sistema 1 na tomada de decisões rotineiras. O sistema que podemos fazer é um acordo. Aprender a reconhecer situações em que os enganos são prováveis e se esforçar para evitar enganos significativos, quando há muita coisa em jogo. A premissa deste livro é de que é mais fácil reconhecer os enganos das outras pessoas do que os nossos. Ficções úteis. Você foi convidado a pensar nos dois sistemas como agentes dentro da mente. Como suas personalidades, capacidades e limitações individuais, vou muitas vezes usar sentenças em que os sistemas são o sujeito como o sistema 2 calcula produtos. O uso de uma linguagem assim é considerado um pecado nos círculos profissionais nos quais eu transito, pois parece explicar os pensamentos e ações de uma pessoa pelos pensamentos e ações de pessoas em miniatura, dentro da cabeça de alguém. Gramaticalmente, a sentença sobre o sistema 2 é semelhante a, entre aspas, o mordomo anda furtando o dinheiro das compras, fecha aspas. Meus colegas observariam que a ação do mordomo na verdade explica o desaparecimento do dinheiro e, com razão, perguntaram se a sentença sobre o sistema 2 explica como produtos são calculados. Minha resposta é que a breve sentença ativa que atribui cálculo ao sistema 2 é planejada para ser uma descrição, não uma explicação. Ela é significativa apenas devido ao que você já sabe sobre o sistema 2. É uma forma abreviada para o seguinte, abre aspas, aritmética mental é uma atividade que exige esforço, não deve ser realizada quando você está fazendo uma curva à esquerda e está associada a pupilas dilatadas e batimento cardíaco acelerado, fecha aspas. De modo similar, a afirmação de que, abre aspas, dirigir em rodovias sobre condições rotineiras cabe ao sistema 1, fecha aspas. Significa que guiar o carro por uma curva é algo automático e quase não exige esforço. Implica também que um motorista experiente pode andar por uma estrada vazia enquanto conversa. Finalmente, abre aspas, o sistema 2 impediu James de reagir tolamente ao insulto, fecha aspas. Significa que James teria sido mais agressivo em sua reação se sua capacidade para o controle laborioso houvesse sido danificada, por exemplo, se estivesse bêbado. O sistema 1 e o sistema 2 são tão centrais à história que conto neste livro que devo deixar absolutamente claro que se tratam de personagens fictícios. Sistema 1 e 2 não são sistemas no sentido clássico de entidades como aspectos ou partes que interagem, e não há nenhuma parte do cérebro que um ou outro sistema chamaria de lar. Você pode muito bem perguntar: qual a finalidade de introduzir personagens fictícios com nomes horríveis num livro sério? A resposta é que os personagens são úteis devido a determinadas peculiaridades de nossas mentes, a sua e a minha. Uma sentença é compreendida mais facilmente se descreve o que um agente, abre parênteses, o sistema 2, fecha parênteses, faz do que se descreve o que é determinada coisa, quais propriedades ela tem. Em outras palavras, o sistema 2 é um sujeito melhor para uma sentença do que a expressão aritmética mental. A mente, sobretudo, o sistema 1, parece dotada de uma competência especial para a construção e interpretação de histórias sobre agentes ativos, que têm personalidades, hábitos e capacidades. Você formou rapidamente uma má opinião do mordomo ladrão. Está esperando mais comportamento inadequado vindo dele e vai se lembrar dele por algum tempo. É o que eu espero que aconteça também com a linguagem dos sistemas. Por que chamá-los de sistema 1 e sistema 2, em vez de termos mais descritivos como sistema automático e sistema oneroso? O motivo é simples. Sistema automático leva mais tempo para ser dito do que sistema 1, e desse modo toma mais espaço em sua memória de trabalho. Isso faz diferença porque qualquer coisa que ocupe sua memória de trabalho reduz sua capacidade de pensar. Você deve tratar o sistema 1 e sistema 2 como apelidos, como Bob e Joey, identificando personagens que virá a conhecer ao longo deste livro.
Os sistemas fictícios tornam mais fácil para mim pensar acerca de julgamento e escolha e tornarão mais fácil para você compreender o que eu digo. Falando desse sistema 1 e 2, vamos citar 3 frases aqui. Ele teve uma impressão, mas parte de suas impressões são ilusões. Frase 2. Isso foi uma pura reação ao sistema 1. Ela reagiu à ameaça antes de reconhecê-lo. E frase 3. Esse é o sistema 1 falando. Reduz a velocidade e deixa seu sistema 2 assumir o controle. Parte 2. Atenção e esforço. Na improvável eventualidade de este livro ser transformado em filme, o Sistema 2 seria um personagem secundário que acredita ser o herói. O traço definidor do Sistema 2 nessa história é que suas operações são trabalhosas e uma de suas principais características é a preguiça, uma relutância em investir mais esforço do que o estritamente necessário. Como consequência, os pensamentos e ações que o Sistema 2 acredita ter escolhido são muitas vezes orientados pela figura no centro da história, que é o Sistema 1. Entretanto, há tarefas vitais que apenas o Sistema 2 pode realizar, pois elas exigem esforço e ações de autocontrole em que as intuições e impulsos do Sistema 1 são subjugados. Esforço mental. Se você deseja experimentar o seu Sistema 2 operando a plena carga, o seguinte exercício fará isso. Ele deve conduzir você aos limites de suas capacidades cognitivas dentro de 5 segundos. Para começar, crie diversas sequências de 4 dígitos, todas diferentes, e escreva cada sequência numa ficha. Ponha uma ficha em branco no alto da pilha. A tarefa que você vai empreender chama-se Adicione -1. Funciona assim. Comece batendo um ritmo uniforme, ou melhor ainda, ajuste um metrônomo em uma batida por segundo. Remova a ficha em branco e leia os 4 dígitos em voz alta. Espere 2 batidas, depois diga uma sequência em que cada um dos dígitos originais é aumentado em 1. Se os dígitos na ficha são 5.294, a resposta correta é 6.305. Manter o ritmo é importante. Poucas pessoas são capazes de lidar com mais de 4 dígitos na tarefa do Adicione -1. Mas se você quer um desafio mais difícil, tente um Adicione -3. Se você gostaria de saber o que o seu corpo está fazendo enquanto sua mente trabalha pesado, junte 2 pilhas de livros numa mesa robusta, ponha uma câmera de vídeo em uma e apoie o seu queixo em outra. Deixe a câmera funcionando e olhe para a lente enquanto trabalha nos exercícios de Adicione -1 e Adicione -3. Posteriormente, você vai descobrir nas alterações de tamanho de sua pupila um registro fiel de como você deu duro na tarefa. Tenho uma longa história pessoal com a tarefa de Adicione -1. No início de minha carreira, passei 1 ano na Universidade de Michigan, como visitante em um laboratório que estudava hipnose. Procurando um tema de pesquisa útil, encontrei um artigo científico American em que o psicólogo Eckhart Hess descrevia a pupila como uma janela para a alma. Eu o reli recentemente e voltei a achá-lo inspirador. Ele começa com Hess relatando que sua esposa notou como suas pupilas se dilatavam quando ele observava belas fotos da natureza e terminava apresentando 2 fotos impressionantes de uma mesma linda mulher, que, de algum modo, parecia muito mais atraente numa foto do que na outra. Há apenas uma diferença. As pupilas estão dilatadas na foto atraente e contraídas na outra. Hess também escreveu a respeito de belladonna, uma substância dilatadora da pupila que era usada como cosmético, e sobre compradores em um bazar que usam óculos escuros de modo a ocultar dos vendedores seu nível de interesse. Uma das descobertas de Hess chamou particularmente minha atenção. Ele havia notado que as pupilas são indicadores sensíveis de esforço mental. Elas dilatam substancialmente quando as pessoas multiplicam números de 2 dígitos e dilatam em maior grau com os problemas difíceis e em menor grau com os fáceis. Suas observações
indicaram que a reação ao esforço mental é distinta da excitação emocional. O trabalho de Hess não tinha muito a ver com hipnose, mas concluí que a ideia de uma indicação visível de esforço mental era promissora como tema de pesquisa. Um aluno de graduação no laboratório, Jackson Beat, partilhou de meu entusiasmo e pusemos mãos à obra. Beat e eu desenvolvemos um equipamento semelhante ao consultório de um oculista, em que o participante do experimento ajustava a cabeça num apoio de queixo e testa e olhava para uma câmera e ao mesmo tempo em que escutava a informação previamente gravada e respondia à pergunta sobre a gravação das batidas de um metrônomo. As batidas disparavam um flash de luz infravermelho a cada segundo, batendo uma foto no fim de cada sessão experimental. Corríamos para revelar o filme, projetar as imagens da pupila numa tela e trabalhar com uma régua. O método foi perfeito para 2 pesquisadores jovens e impacientes. Ficávamos sabendo de nossos resultados quase imediatamente, e eles sempre contavam uma história clara. Beat e eu nos concentramos em tarefas com um ritmo, como a adicione -1, em que sabíamos precisamente o que se passava na mente do objeto de estudo, a um dado momento. Gravávamos sequências de dígitos nas batidas do metrônomo e instruíamos a pessoa a repetir ou transformar os dígitos um por um, mantendo o mesmo ritmo. Logo descobrimos que o tamanho da pupila variava segundo a segundo, refletindo as alterações de exigências da tarefa. O formato da reação era um V invertido. Conforme sua experiência ao tentar a tarefa de adicione -1 ou adicione -3, o esforço aumenta a cada dígito adicionado que você escuta. Atinge um pico quase intolerável conforme se apressa a fornecer uma sequência transformada durante e imediatamente após a pausa, e relaxa gradualmente à medida que você descarrega sua memória de curto prazo. Os dados de pupila correspondiam precisamente à experiência subjetiva. Sequências mais longas invariavelmente causavam dilatações maiores. A tarefa de transformação aumentava, o esforço e o pico de tamanho da pupila coincidia com o máximo esforço. A adicione -1 com 4 dígitos levava a uma dilatação maior do que a tarefa de guardar 7 dígitos para recordação imediata. A adicione -3, que é muito mais difícil, é a mais exigente que já observei nos primeiros 5 segundos. A pupila dilata a cerca de 50% de sua área original e a pulsação cardíaca aumenta em cerca de 7 batimentos por minuto. Isso é o mais duro que alguém pode dar. As pessoas desistem se maior esforço do que isso lhes for exigido. Quando expusemos nossos sujeitos pesquisados a mais dígitos do que eram capazes de lembrar, suas pupilas paravam de dilatar ou efetivamente encolhiam. Trabalhamos alguns meses num espaçoso apartamento de porão onde havíamos montado um sistema de circuito fechado que projetava uma imagem da pupila da pessoa numa tela no corredor. Também podíamos ouvir o que estava acontecendo no laboratório. O diâmetro da pupila projetada era de cerca de 30 centímetros. Observá-la se dilatar e se contrair quando o paciente estava executando algo era uma visão fascinante, uma atração e tanto para quem visitava o laboratório. Nós nos divertimos e impressionávamos nossos amigos com nossa capacidade de adivinhar quando o participante desistia de uma tarefa. Durante uma multiplicação feita de cabeça, a pupila normalmente dilatava a um tamanho grande em alguns segundos e continuava grande enquanto o indivíduo continuasse a trabalhar no problema. Ela se contraía imediatamente quando a pessoa encontrava uma solução ou desistia. Observando do corredor, às vezes surpreendíamos tanto o dono da pupila quanto nossos convidados, perguntando: por que parou de executar a tarefa nesse exato momento? A resposta vinda de dentro do laboratório geralmente era: como você sabia? Ao que respondíamos: temos uma janela para sua alma. As observações casuais que fazíamos do corredor às vezes eram tão informativas quanto aos experimentos formais.
Fiz uma descoberta significativa quando observava sem maior interesse a pupila de uma mulher durante o intervalo entre duas tarefas. Ela permanecia em sua posição no apoio do queixo, de modo que eu podia ver a imagem do seu olho enquanto ela empreendia uma conversa rotineira com um pesquisador. Fiquei surpreso em notar que a pupila permanecia pequena e não dilatava visivelmente, conforme ela conversava e escutava. Ao contrário das tarefas que estávamos estudando, a conversação mundana aparentemente exigia pouco ou nenhum esforço, tanto quanto conversar na memória 2 ou 3 dígitos. Foi um momento de eureka. Percebi que as tarefas que havíamos escolhido para o estudo eram excepcionalmente trabalhosas. Uma imagem me veio à cabeça: a vida mental. Hoje em dia, eu diria a vida do sistema 2. É normalmente conduzida ao ritmo de uma caminhada confortável, às vezes interrompida por episódios de corrida leve e, em raras ocasiões, um tiro frenético. Os exercícios de adicione -1 e adicione -3 são tiros, e a conversa casual é uma caminhada. Descobrimos que as pessoas, quando ocupadas num tiro mental, podem ficar efetivamente cegas. Os autores de O Gorila Invisível tornaram o gorila invisível, mantendo os observadores intensamente ocupados na contagem de passes. Registramos um exemplo de cegueira um tanto menos dramático durante o adicione -1. Nossos participantes eram expostos a uma série de letras piscando rapidamente, enquanto executavam seu trabalho. Haviam recebido instrução de dar total prioridade à tarefa, mas também precisavam informar ao final da tarefa com os dígitos se a letra K aparecera em algum momento durante o experimento. A principal descoberta foi que a capacidade de detectar e informar a letra-alvo foi alterada no decorrer dos 10 segundos iniciais do exercício. Os observadores quase nunca perdiam um K, que fosse mostrado no início ou perto do fim da tarefa do adicione -1, mas perdiam um alvo quase na metade das ocasiões em que o esforço mental se encontrava em seu pico. Embora tivéssemos imagem do olho muito aberto dos voluntários, fitando-o diretamente, falhas de detecção seguiam o mesmo padrão em V, invertido da pupila dilatada. A similaridade era tranquilizadora. A pupila era uma boa medida da excitação física que acompanha o esforço mental, e podíamos seguir em frente e usá-la para compreender como a mente funciona. De modo bem similar ao medidor de eletricidade, fora de sua casa ou apartamento, as pupilas fornecem um indicador do ritmo atual em que sua energia mental é utilizada. A analogia vai a fundo. Seu uso da eletricidade depende do que você decidiu fazer, seja acender a luz de um quarto, seja tostar uma fatia de pão. Quando você aciona um interruptor ou uma torradeira, isso puxa a energia necessária, mas não mais do que isso. De modo semelhante, decidimos o que fazer, mas temos controle limitado sobre o esforço de fazê-lo. Suponha-lhe que sejam mostrados 4 dígitos, digamos 9462, e que lhe digam que sua vida depende de que você os retenha na memória por 10 segundos. Por mais que você queira viver, você não consegue exercer tanto esforço nessa tarefa quanto seria forçado a investir para completar uma transformação de adicione -3 dos mesmos dígitos. O sistema 2 e os circuitos elétricos em sua casa têm ambas capacidade limitada, mas reagem de forma diferente à ameaça de sobrecarga. Um disjuntor desmonta quase a demanda por corrente é excessiva, levando todos os dispositivos nesse circuito a perder a energia de uma só vez. Por outro lado, a reação à sobrecarga mental é seletiva e precisa. O sistema 2 protege a atividade mais importante, de modo que ela recebe a atenção de que precisa. A capacidade reserva é alocada segundo a segundo para outras tarefas. Em nossa versão do experimento do gorila, instruímos os participantes a dar prioridade à tarefa com dígitos. Sabemos que eles seguiam essa instrução, pois o time do alvo visual não teve nenhum efeito na tarefa principal. Se a letra crítica era apresentada em um momento de alta demanda, o participante simplesmente não a via.
Quando a tarefa de transformação era menos exigente, o desempenho na detecção era melhor. A sofisticada alocação de atenção tem sido aperfeiçoada por uma longa história evolucionária. Orientação e reação rápidas ante as ameaças mais sérias ou as oportunidades mais promissoras melhoravam a chance de sobrevivência. E essa capacidade certamente não se restringe a humanos. Mesmo nos humanos modernos, o Sistema 1 assume o controle nas emergências e designa prioridade total a ações de autoproteção. Imagine-se ao volante de um carro que inesperadamente derrapa numa enorme mancha de óleo. Você vai ver que reagiu à ameaça antes de ficar inteiramente consciente dela. Beat e eu trabalhamos juntos durante apenas um ano, mas nossa colaboração teve grande efeito em nossas carreiras subsequentes. Acabamos nos tornando os principais autoridades em pupilometria cognitiva, e eu escrevi um livro intitulado Attention and Form, que significa atenção e esforço, que era baseado em grande parte no que aprendemos juntos e na pesquisa subsequente que empreendi em Harvard no ano seguinte. Aprendemos muito sobre a mente em funcionamento, na qual agora penso como Sistema 2, com a medição de pupilas numa ampla variedade de tarefas. À medida que você se especializa numa tarefa, a demanda de energia diminui. Estudos do cérebro revelaram que o padrão de atividade associado com uma ação muda à medida que a habilidade aumenta, com menos regiões do cérebro envolvidas. O talento tem efeitos semelhantes. Indivíduos muito inteligentes necessitam menos esforço para resolver os mesmos problemas, como indicado tanto pelo tamanho da pupila como pela atividade cerebral. Uma lei do menor esforço geral se aplica tanto ao esforço cognitivo quanto físico. Essa lei determina que, se há vários modos de atingir um mesmo objetivo, as pessoas acabarão por tender ao curso de ação menos exigente. Na economia da ação, esforço é um custo e a aquisição de habilidade é impulsionada pelo equilíbrio de benefícios e custos. A preguiça é algo profundamente arraigado em nossa natureza. As tarefas que estudamos variaram consideravelmente em seus efeitos sobre a pupila. Na linha de base, nossos indivíduos estavam acordados, conscientes e prontos para iniciar a tarefa, provavelmente em um nível maior de alerta e prontidão cognitiva do que o normal. Guardar 1 ou 2 dígitos na memória ou aprender a associar uma palavra com o dígito 3, igual porta, gerava efeitos confiáveis no alerta momentâneo acima dessa linha base. Mas os efeitos eram minúsculos, apenas 5% do aumento no diâmetro da pupila associado com o adicione -3. Uma tarefa que exigia discriminar a intensidade de 2 sons provocava dilatações significativamente mais amplas. Pesquisas recentes revelou que inibir a inclinação de se ler palavras distrativas, como na figura 2 do capítulo anterior, também induz a um esforço moderado. Testes de memória de curto prazo para 6 ou 7 dígitos foram mais trabalhosos. Como você mesmo pode experimentar, o pedido para lembrar e dizer em voz alta seu número de telefone ou data de aniversário de seu cônjuge exige também um esforço breve, mas significativo, pois a sequência toda deve ser retida na memória enquanto uma resposta é organizada. A multiplicação de cabeça com números de 2 dígitos e a tarefa do adicione -3 estão perto do limite do que a maioria das pessoas consegue fazer. O que torna algumas operações cognitivas mais exigentes e trabalhosas que outras. Que resultados devemos adquirir na moeda da atenção? O que o Sistema 2 faz que o Sistema 1 não consegue? Hoje podemos arriscar algumas respostas para essas perguntas. O esforço é exigido para manter simultaneamente na memória diversas ideias que exigem ações separadas ou que precisam ser combinadas de acordo com uma regra. Repassar mentalmente sua lista de compras quando você entra no supermercado, escolher entre peixe e vitela no restaurante, combinar um resultado surpreendente obtido após um estudo com a informação de que a amostra era pequena, por exemplo,
O sistema 2 é o único que pode seguir regras, comparar objetos com base em diversos atributos e fazer escolhas deliberadas a partir de opções. O automático sistema 1 não dispõe dessas capacidades. O sistema 1 detecta relações simples, eles são todos parecidos, o filho é bem mais alto que o pai, e se sobressai em integrar informação sobre uma coisa, mas ele não lida com tópicos distintos e múltiplos de uma vez. Tampouco é proficiente ao usar informação puramente estatística. O sistema 1 vai detectar que uma pessoa descrita como dócil e organizada, com necessidade de ordem e estrutura e uma paixão pelo detalhe, se assemelha a uma caricatura de bibliotecário, mas combinar essa intuição com o conhecimento sobre o pequeno número de bibliotecários é uma tarefa que apenas o sistema 2 consegue realizar. Se o sistema 2 souber como fazer tal coisa, o que é verdadeiro para poucas pessoas. Uma capacidade crucial do sistema 2 é a adoção de ajustes de tarefa. Ele pode programar a memória para obedecer a uma instrução que passa por cima de reações habituais. Considere o seguinte: conte todas as ocorrências da letra F nesta página. Essa não é uma tarefa que você já tenha realizado antes e não é algo que fará naturalmente. Mas seu sistema 2 pode se encarregar dela. Será trabalhoso para você se ajustar a fazer esse exercício e trabalhoso levá-lo a termo, embora você certamente melhorará com a prática. Os psicólogos falam de controle executivo para descrever a adoção e o término dos ajustes de tarefa. E os cientistas identificaram as principais regiões do cérebro que agem na função executiva. Uma dessas regiões está envolvida sempre que um conflito precisa ser resolvido. A outra é a área pré-frontal do cérebro, uma região que é substancialmente mais desenvolvida em humanos do que em outros primatas, e está envolvida em operações que associamos com a inteligência. Agora suponhamos que no fim da página você receba outra instrução. Conte todas as vírgulas da página seguinte. Isso vai ser mais difícil, pois você terá de superar a tendência recém-adquirida de concentrar sua atenção na letra F. Uma das descobertas significativas dos psicólogos cognitivos em décadas recentes é que passar de uma tarefa a outra é trabalhoso, sobretudo sob a pressão do tempo. A necessidade de comutar rápido é um dos motivos para o adicione -3, e a multiplicação mental serão tão difíceis. Para realizar a tarefa de adicione -3, você deve reter diversos dígitos em sua memória de trabalho, simultaneamente associando cada um com uma operação particular. Alguns dígitos estão na fila para serem transformados, um está em processo de transformação e outros já estão transformados, sendo repetidos para serem reportados. Testes modernos de memória de trabalho exigem que o indivíduo comute repetidamente entre duas tarefas exigentes, guardando os resultados de uma operação enquanto realiza a outra. As pessoas que se saem bem nesse tipo de teste tendem a se sair bem em testes de inteligência geral. Entretanto, a capacidade de controlar a atenção não é simplesmente uma questão de inteligência. Medidas de eficácia no controle da atenção predizem o desempenho de controladores de tráfego aéreo e de pilotos da Força Aérea Israelense, além dos efeitos da inteligência. A pressão do tempo é outra motriz do esforço. Quando você executava o exercício de adicione -3, a pressa foi imposta em parte pelo metrônomo e em parte pela carga da memória. Como um malabarista com várias bolas no ar, você não pode se dar ao luxo de diminuir a velocidade. O ritmo pelo qual os materiais se desintegram na memória dita a velocidade, levando-o a redefinir e repassar a informação antes que ela se perca. Qualquer tarefa exigindo que você mantenha em mente diversas ideias ao mesmo tempo apresenta esse mesmo caráter urgente. A menos que você tenha a boa sorte de possuir uma memória de trabalho de grande capacidade, talvez você seja forçado a dar duro desconfortavelmente.
As formas mais laboriosas de pensamento lento são as que exigem que você pense rápido. Você com certeza observou quando realizava o adicione -3 como é incomum que sua mente trabalhe tão pesado. Mesmo que você ganhe a vida pensando, poucas tarefas mentais em que você se envolve ao longo de um dia de trabalho são tão exigentes quanto o adicione -3, ou mesmo tão exigentes quanto armazenar 6 dígitos para recordação imediata. Normalmente, evitamos a sobrecarga mental dividindo nossas tarefas em múltiplos passos fáceis, relegando os resultados intermediários à memória de longo prazo ou ao papel, em vez de relegá-los à memória de trabalho, que fica facilmente sobrecarregada. Cobrimos longas distâncias, dando tempo ao tempo e conduzindo nossas vidas mentais pela lei do menor esforço. Falando de atenção e esforço, vou citar 4 frases. Não vou tentar resolver isso enquanto dirijo. Essa é uma tarefa dilatadora de pupila, exige esforço mental. Segunda frase. A lei do menor esforço está em operação aqui. Ela vai pensar o menos possível. Frase 3. Ela não se esqueceu da reunião. Estava completamente concentrada em outra coisa quando a reunião foi marcada e simplesmente não escutou o que você disse. Frase 4. O que me veio rapidamente à mente foi uma intuição do sistema 1. Terei de começar outra vez e deliberadamente dar uma busca em minha memória.